Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e o vídeo de hoje é sobre o Clube dos Jardineiros de Fumaça da Carol Ben-Simon. Bom, vocês viram aí que eu venho lendo os livros da Carol Ben-Simon. Eu vou participar de um bate-papo com a autora, a gente vai falar desse livro dela. O bate-papo está sendo promovido pelo Mulheres que Escrevem, acontece na Livraria Blux, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, e vai ser no dia 26 de junho, tá? Então, se você é do Rio, quiser aparecer lá, a gente vai conversar com a Carol sobre o livro dela. E aí, eu quis aproveitar para ler as outras coisas dela, já tinha lido um livro de crônicas, tinha gostado bastante. E aí, eu já tinha meio que aqui os outros 3 livros dela, né, o primeiro, que é um livro de novelas, e os outros 2 que são romances, e eu quis ler antes de ler esse aqui, porque eles eram fininhos. Esse é o livro mais recente dela, então é um romance maior, né, comparado com os outros, saiu em 2017 pela Companhia das Letras, e eu acho que ele tem, assim, um enredo bastante interessante, com uma condução bastante original. Esse livro vai tratar, vamos dizer assim, do cultivo, né, da cultura de cultivo e consumo da maconha no norte da Califórnia. O livro é centrado num condado conhecido como Mendocino, e a Carol teve a ideia de falar desse assunto depois que ela foi fazer uma viagem turística para a Califórnia. E aí lá ela descobriu que esse condado tinha umas histórias assim peculiares, porque ele foi destino para uma série de pessoas, assim, uma série de hippies do final dos anos 60, que foram para lá em busca de uma vida alternativa. Eles começam a ver, vamos dizer assim, uma migração dessas comunidades hippies para outros lugares depois que rola uma desilusão com o Haight-Ashbury, né, com São Francisco, porque aquele sonho hippie tinha se transformado numa espécie assim de pesadelo degradante, porque muita gente drogada e pobre naqueles lugares para onde muita gente ia com a ideia de uma vida alternativa e que deu uma desandada num determinado momento. Então, uma galera tentando, vamos dizer assim, resgatar essa utopia da vida alternativa vão para outros lugares e o norte da Califórnia acaba sendo um dos destinos. Então, Mendocino, ele fica marcado como esse lugar para onde foi essa galera que queria uma vida mais alternativa no final dos anos 60. Ele fica também marcado por um histórico de plantação de maconha e de lutas envolvendo a tentativa de legalizar também a maconha, né, a erva. E conforme o tempo passou, ele continua sendo destino para pessoas que querem um tipo assim de vida alternativo. É um lugar que tem uma paisagem bem peculiar, né? Com sequoias imensas e falésias e o mar, enfim, é um lugar meio convidativo assim para uma vida mais natural. Então muita gente meio que abandona a sua vidinha tradicional e vai para lá numa tentativa de ter uma vida mais alternativa, com cultivo de vegetais, não necessariamente de maconha, mas assim, a maconha é o foco maior lá. Então a Carol tem a ideia para esse romance, então, que vai se passar nesse lugar que ela visitou e descobriu coisas bem interessantes. O livro ele tem foco no personagem chamado Arthur, que é um brasileiro, ele é um professor de história do Rio Grande do Sul, e ele começa a cultivar maconha no Brasil ainda, porque a mãe dele tem câncer. Então ele meio que quer diminuir os sintomas desagradáveis da doença, né, a dor, a falta de apetite, e decide cultivar. Um monte de coisas acontece na vida dele por conta disso, e ele acaba se mudando. Eu tô assim tentando não dar muitos spoilers. Ele acaba se mudando para os Estados Unidos. Ele vai exatamente para essa área aí do norte da Califórnia, e lá ele vai se envolver novamente com essa aí cultura de cultivo da maconha. O livro, ele é um livro panorâmico e ele cobre pelo menos 4 gerações. Então ele vai falar desses hippies, ele vai falar de gerações posteriores, ele vai falar dos millennials, e nesse sentido então ele vai tratar um pouco de choque de cultura, de choque de gerações, na verdade, e ele vai mostrar como as diferentes gerações lidam com certas especificidades, com essa coisa da cultura da vida alternativa, dessas comunidades hippies, né? De como a geração mais nova às vezes idealiza ou entra num processo de gentrificação.
Tem uma passagem muito interessante sobre geração que eu quero ler, porque eu gostei muito. Eu acho que essa é a parte coletiva da sua identidade, que você não consegue largar nem se quiser. Qual? A geração a qual você pertence. Você pode se desprender de todo o resto. Eu não digo que seja fácil, mas pode. Da sua identidade territorial, religiosa, sexual, da sua carreira, se houver uma. Mas você não se livra nunca da sua geração e das consequências que isso acarreta em cada minuto da sua vida. O livro também é panorâmico porque ele vai tratar de diversos aspectos dessa questão do cultivo da maconha nos Estados Unidos. Então, ele vai fazer sobre diferentes perspectivas, o que acaba tornando o romance um romance polifônico. Além de panorâmico, ele também é polifônico. Ele avança e recua no tempo. Ele vai tratar de vários personagens, alguns deles reais. Então a Carol vai fazer uma ficcionalização em cima da vida de pessoas ligadas, por exemplo, ao combate ao cultivo ilegal da maconha, pessoas que lutam pela legalização para o uso medicinal, que aí é o primeiro momento, vamos dizer assim, de legalização. Ela vai falar também como começa o processo de criminalização da erva, e aí recua bastante na história, né, dos Estados Unidos. E vai falar também desses outros personagens que se relacionam com o Arthur. E aí ela vai fazer uma série de discussões interessantíssimas, né, sobre como seria a vida contemporânea dessas pessoas que foram hippies no passado, né, com um personagem chamado Dusk. Ele vai falar também das relações amorosas e interpessoais depois de uma certa idade. Então tem a Tamara, que é uma personagem na casa dos 40 anos, que tem um relacionamento poliamoroso, né? E essa questão de uma sexualidade mais fluida, ela é um interesse na obra da Carol, né? Ela já apareceu no Todos Nós Adorávamos Cowboys, e ela aparece aqui também. E a Carol já falou disso algumas vezes em crônicas ou em sites, né, em textos que ela publicou na internet. Então, e as discussões que ela faz sobre isso são muito interessantes, né, em torno assim dessa personagem Tamara, que é uma personagem muito bem construída. E ela vai falar também de uma outra personagem que pra mim foi bem tocante a história dela, que eu acho que é a Silvia, né? A Silvia é mais velha ainda, ela tem filhos adultos, mas ela também quer se relacionar e tem um diálogo excelente assim em relação a essa questão de se as pessoas mais velhas elas não podem se apaixonar, se elas necessariamente têm que se contentar com o que aparece. A personagem diz assim: eu não sei porque as pessoas da minha idade têm que ficar satisfeitas com a ideia de companhia. Ah, o fulano pelo menos é uma companhia, ela imita. Bem, acontece que eu não quero nada disso, nunca quis. Eu quero me sentir apaixonada, como a Amélie Poulain pelo cara da lambreta, adoro aquele filme. Ou me sentir fisicamente atraída por alguém a ponto de perder o sono, e perder o sono de um jeito bom e não como é agora. Eu não sei mesmo, sentir, enfim, qualquer coisa que pareça mais vida do que morte. Fico me perguntando se esse pelo menos é uma opção que a gente tem ou se todo mundo vai ter que passar por isso. Como a menopausa, a decadência do corpo. Meu Deus, o que eu tô falando? Vocês não precisam ouvir as bobagens que às vezes eu penso. O romance também vai abordar, então, a perspectiva dos produtores da maconha, né, ou do plantio, de quem vende, de quem consome como uso recreativo e de quem consome como uso medicinal. Ele também vai abordar a questão da violência envolvida no processo de cultivo e venda ilegais da erva. Então o livro ele não é nem um pouco, vamos dizer assim, proselitista. Ele não é uma grande defesa da legalização da maconha. Ele é uma análise sobre esse fenômeno muito curioso que aconteceu na Califórnia, né, de ser um lugar onde durante muito tempo esse plantio, esse cultivo e a venda, o consumo foram ilegais, e de repente começou o processo de liberar e de toda uma cultura econômica do lugar que está ligado a esse plantio da maconha, né? E que movimenta muito dinheiro lá, muito mais que os outros tipos de coisa que são cultivadas e plantadas lá para alimentação de modo geral, né? Então, assim, várias implicações que tem.
O livro se torna polifônico, então, porque ele vai discutindo todas essas coisas. E o que eu acho interessante é que a Carol consegue fazer isso sem tornar o livro superficial. Inclusive, é um livro que tem excelente construção de personagem, caracterização de pessoas, caracterização de lugares, né? O livro, ele é muito realista nesse sentido. Como eu falei sobre os outros livros dela, a Carol constrói ótimos diálogos. Eu gosto muito dos diálogos que ela constrói aqui. E assim, ela consegue fazer com que os personagens sejam únicos e diferentes uns dos outros, né? Então, eu acho que a Carol mostra aqui um manejo muito eficiente na construção da narrativa, na construção dos elementos da narrativa, dos personagens. É um livro que traz diferentes visões de mundo, então, e é um livro que demandou muita pesquisa, porque ele tem muitos fatos históricos relatados e ficcionados, e inclusive batalhas judiciais envolvendo o processo de legalização da maconha. E é um livro, então, assim, bastante rico, né? Em vários momentos, a Carol faz um uso muito interessante do discurso indireto livre, que é quando o narrador, que aqui é um narrador onisciente, né? Ele não é nem personagem, nem observador, ele é um narrador onisciente, mas em vários momentos ele inclui na sua fala trechos do que seria o pensamento dos outros personagens, ou citações de texto, porque a Carol aqui vai citar textos de entrevistas, textos legais, e ela dá um jeito assim de inserir essas coisas na fala do narrador, o que dá um dinamismo para a narrativa, assim, que eu achei interessantíssimo. E ela também tem alguns momentos em que ela faz umas descrições meio cinematográficas de cena, que eu achei muito bem feitas. Então, assim, eu achei um romance muito bem construído. A gente vai vendo a personalidade do Arthur se delineando à medida que ela vai, assim, perfazendo essa discussão e essa investigação histórica. E é um livro que, apesar de ter, assim, alta legibilidade, é um livro muito fácil de ler, um livro grande que eu li muito rápido. Ele não é um livro que tem pressa, né? Ele é um livro que narra as coisas, assim, com bastante tranquilidade, e que, por exemplo, ao contrário do Sinuca Embaixo d'Água, que era um livro muito focado na exploração do elemento ausente, aqui é um livro que tem bastante detalhes, né, riqueza de descrição. Bom, então é isso, um livro que eu gostei demais e que eu recomendo bastante. É um livro com um tema interessantíssimo e com uma abordagem original. Eu li numa matéria, tá no site da Carol isso, ela tem uma página onde ela bota o que foi dito do livro na imprensa, e falam que, assim, as outras drogas já tinham tido seus romances, né? Então, assim, tinha livros que falavam de heroína, livros que falavam de, sei lá, cocaína, ópio, não sei. Mas que faltava o livro sobre a maconha, né? Achei um comentário interessante, mas, assim, mais do que um livro sobre maconha, esse é um livro sobre relacionamentos, é um livro sobre escolhas, é um livro sobre amadurecimento também. Então, eu gostei bastante. Sim, eu gostei demais do desenvolvimento da história dos personagens. Principalmente, eu gosto muito de que ela inclua... Eu já comentei aqui no canal que eu gosto muito de livros sobre pessoas mais velhas, né? De terceira idade e tal. Então, eu gosto muito de como ela vai falar dessa coisa da perspectiva da vida da pessoa que se aposentou, da pessoa que é mais velha, que já tem filhos adultos, né? Como... o que a sociedade acha que ela pode ou não fazer, né? Que opções ela tem, e inclusive em relação a relacionamentos amorosos. Então eu gostei demais da história da Silvia, né? Da personagem Silvia, e da caracterização e tudo mais. Então é isso, me digam se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês já leram alguma outra coisa da Carol. Beijinhos e até a próxima. Tchau!